Muito bem, neste vídeo gostaria de falar de Abraham Kuyper. Estivemos falando sobre aparente contradição que existe na Bíblia, no fato de que Deus nos tira primeiro do mundo, mas agora Ele nos envia ao mundo para ser testemunhas. E gostaria de fazer um parênteses aqui para que vocês possam eh, considerar a este grande homem na história. Abraham Kuyper nasceu no 1837 na Holanda. Ele foi um pastor, um político e um jornalista. Ele faz um estudo bastante interessante e muitas de suas teses falam sobre o reconhecimento que ele tem pela graça comum. O que é a graça comum? Nós, como cristãos, muitas vezes reconhecemos quando um irmão, uma pessoa regenerada, procura tudo o bondoso, tudo o correto, o justo, o belo, está como que procurando, às vezes é mais enfático alguns que outros, né? Mas ele está nessa direção. Só que Abraham Kuyper faz uma observação bastante interessante. Para muitos, isso é algo não bom, para possivelmente conservadores extremos, isso não é correto, até pode ter um som liberal, mas o que ele faz é entender, enxergar, analisar a conduta nos descrentes. E ele reconhece que há talento, há habilidade nos ímpios, como a Bíblia diz, né? Nos ímpios. Se bem é certo, todos são criação de Deus, e pelo simples fato de ser criação de Deus, existe neles uma essência de deidade. Foi um Deus maravilhoso, sumamente inteligente, poderoso, quem fez a todos. Então, Abraham Kuyper reconhece que na criação de Deus, que não foi redimida, aqueles que são ímpios, existe muita capacidade, habilidade. E reconhecer isso é o que ele chama de graça comum. Se somos sinceros com nós mesmos, até se pode observar que há mais vocação para fazer o bem nos ímpios que nos crentes, que naqueles que acreditam em Deus e que às vezes vai para as igrejas. Muito neste tempo se vê isso e possivelmente essa seja uma das razões de por que muitos descrentes, pessoas que não acreditam em Deus, não querem saber da igreja e dos cristãos. Por quê? Porque muitos ímpios ou ateus, ou simplesmente pessoas que não querem se envolver com nada de Deus nem da igreja, são pessoas exemplares na sociedade. Então, o fato de Abraham Kuyper falar muito disso e fazer muitas teses e ter um ponto bastante enfático nessa situação, levou a ele a, obviamente, diferentes críticas, mas também trabalhar em áreas nas quais outros não estavam trabalhando. Por exemplo, ele, bom, sua história é bastante interessante, ele não era um regenerado, ele era um homem bastante acadêmico, e porque estudava muito, chegou a ter posições dentro da igreja também. Mas ele pregava, inclusive, dentro da igreja, sem ser convertido. E foi, segundo a história, foi um dos membros dessa igreja que confrontou a ele para que se arrependa e conheça verdadeiramente o Evangelho. Essa é sua história. E, bom, como um cristão reformado,
e com um forte desejo por querer agir no meio da sociedade desse então, seu contexto aí, Holanda, ele começou a se aprofundar em algumas áreas. Muitos dizem que ele tinha muitas cabeças, miles, centos de mãos, porque ele trabalhou no jornalismo, trabalhou na área da política, como pastor. Então, o que ele defendia, em realidade, é que o cristão não só é diálogo, mas também é inserção. Não se pode ser um cristão que simplesmente fala e não vai até a realidade da vila e convive com as pessoas para entender essa realidade e, desde ali, procurar fazer alguma mudança. Não só é diálogo, mas também é inserção. O segundo é que não só é antítese, não só é que há um certo tipo de rejeição entre descrentes e crentes, mas também há uma tese no fato de que Deus nos colocou justamente para ganhar essas pessoas. Ele nos coloca no mesmo mundo, no mesmo espaço, justamente para agir no meio da vida dessas pessoas que não foram alcançadas, que possivelmente no futuro podem conhecer o mesmo Deus que todos nós glorificamos. E o terceiro ponto, possivelmente, é o fato de que o cristianismo não só é setorismo, também é globalismo. Para que me entendam melhor, muito cristão quer se afastar e quer ter uma vida de igreja, e se existe uma escola, uma instituição de estudo cristão, coloca aí seus filhos. Se existe algum tipo de trabalho para cristãos, vai para ali e vai se fechando a sociedade. Mas ele diz que o cristianismo não só é isso, né? De colocar muros na sua volta para que viva dentro desses muros, sino também é sair e enfrentar a realidade, estar em tensão com as pessoas do mundo para poder ganhar as pessoas para Cristo. Então, é muito debatido, claro que sim, é muito criticado, claro que sim, porque existem sempre extremos, né? Existem sempre extremos, mas para tratar de avançar isto, eu vou procurar de ser bastante breve pelo tempo. Existe um ênfase, eu tratei de falar um pouco do ponto, vamos dizer assim, real, e para mim bastante certo, que Abraham Kuyper trouxe a conhecimento, isso no ano de 1800, muitos anos atrás, perdão, mas também existiam alguns pontos que seria bom trazer aqui para a mesa e analisá-los. Ele falava ou fazia um ênfase muito forte em institucionalizar. Ele fez muitas coisas quando era político. Ele foi presidente da Universidade de Amsterdã, se não estou enganado. Ele falava sempre que era bom ter escolas onde o Estado não governe e ter igrejas onde nem a escola, nem o Estado, nem o centro de arte, nem o centro de filosofia, a academia de filosofia, entrem e possam mudar ou fazer mudanças. Ele acreditava, e ele foi um dos que reforçou este tipo de pensamento, de existem a palavra é esferas, existem esferas soberanas dentro da sociedade, as quais deveriam ser soberanas. Essas esferas são independentes e deveriam ser soberanas. Não deveriam se misturar, não deveriam ter isso de
dentro da esfera do Estado, ir e dizer o que a igreja tem que fazer. Ele suportava, ele defendia muito esse tipo de filosofia. Graças a ele nós entendemos isso hoje e quão difícil pode ser na prática o fato de que muitos, né, muitos acreditam que isso é certo, né? O fato de que a igreja deve ter alguma ajuda econômica do Estado, por exemplo, né? Ou de que as escolas podem ter algum tipo de ajuda econômica das igrejas e misturar. Hoje nós podemos ver na realidade isso, que quando não existe essa soberania nestas esferas, diferentes esferas da sociedade, às vezes por aí entra a governar o Estado um presidente que não é cristão e que não tem princípios morais fortes. Se a igreja tem conexões com o Estado e tem relações fortes com o Estado, obviamente a igreja vai ser afetada. E assim também, as instituições de ensino, as escolas, se estão fortemente relacionadas com o Estado vai dizer que elas têm que ensinar. É isso que acontece em nossa realidade hoje. É por isso que, para mim, esse ponto, o qual ele reforça, é bastante interessante, é bastante de considerar em nossa realidade. Bom, nesse tempo já existia esse tipo de debates nas universidades, nos centros de estudos e na política. Já era parte do dia a dia o fato de tomar decisões em quanto a esse tipo de situação. E o que era o melhor para fazer? Abraham Kuyper nem sempre era aquele que dava a cara abertamente como um cristão fechado ao acreditar em graça comum. Ele se apresentava seguramente com eu defendo estes princípios, os princípios que ele tinha como cristão e calvinista. Ele era um forte cristão com princípios fortes e ele defendia e postulava e defendia esses princípios. Mas ele era o tipo de pessoa, seguramente, e pelos livros que eu li, com o qual um descrente poderia dialogar, com o qual duas pessoas que pode a outra pessoa não ser cristã, mas ambos podem ter um ponto em comum, ambos podem querer o mesmo, enquanto a se é bondoso, se é justo, pode haver um ponto de concílio e se pode chegar a esse lugar sem brigas. Então, Abraham Kuyper era uma pessoa que tinha esse tipo de habilidades, de capacidades. É por isso que suas obras, sua filosofia, sua cosmovisão chegou a agir fortemente na política. Ele chegou a ser primeiro-ministro lá na Holanda. Então, esto que estamos vendo aqui de la institucionalização tem um ponto crítico, um ponto difícil. E é o fato de que quando tu institucionalizas, né, todas as entidades, podem ser escolas, escolas de filosofia, academias, escola de arte, de música, quando tu institucionalizas tudo, e motivas aos cristãos a se mexer, né, a circular em estas esferas diferentes, obviamente, se tu crias áreas onde só podem entrar cristãos, ou bom, está aberto a todos, mas você já sabe, muitos por preconceito não irão colocar seus filhos nestas escolas, não irão a estudar em esse tipo de instituições. Quando tu crias isso, os cristãos, por natureza, irão viver, irão se mexer e colocar seus filhos e mexer sua família nestas instituições. A pergunta é se tu fazes, se tu crias esse ambiente, quando tu chegarás a ter contato com as pessoas do mundo? Muitos cristãos hoje
acredito, vivem dessa forma. É como que criaram uma bolha em suas vidas, nas quais vai para a academia cristã, leva seus filhos em uma escola cristã, sai da igreja, volta para sua casa com sua família cristã, e, sua vida é agir, sua vida é uma bolha, e não sabe, e não pode, não sabe como cumprir a missão. Já não lembra sequer qual é a missão. Uma parte importante de ser crente, em primeiro lugar, é dar-lhe a glória a Deus com nossas vidas, claro que sim. Mas uma consequência de fazer isso, se alguém está fazendo isso, é ser testemunha, porque é dar a glória a Deus com nossas vidas neste mundo, né? Onde há pessoas crentes e também descrentes. Então, esse era um ponto crítico para Abraham Kuyper, que se você institucionaliza tudo dentro de um contexto cristão, para os cristãos seria mais difícil poder ter contato com os que não são cristãos, com os ímpios. Agora, se pode chegar ao fato de que quando as pessoas leem Abraham Kuyper, tenham um ênfase muito grande em graça comum e muito pouco na antítese. Qual é a antítese? De que não importa quão boa uma pessoa possa ser, a Bíblia diz que está perdido. E que não importa quanto uma pessoa possa ajudar, às vezes, não importa se é mais do que a igreja, mas se essa pessoa não acredita em Jesus, essa pessoa está perdida. E não importa quanto bom possa ser este mundo, perante os olhos de alguns, quanto produtivo, às vezes é a realidade de alguns, quanto confortável pode ser a realidade de alguns, se você não semeia, não investe sua vida na outra vida, se você não investe para o transcendente, se você não investe sua vida no reino de Deus, se não quer um lugar lá, se não tem a visão de sair daqui e ir para lá, ou havendo investido lá, se você não faz isso, possivelmente você mesmo precisa salvação. Porque a Bíblia diz: aqueles que acreditam e que têm seus olhos nesta terra, são desta terra. E há uma antítese muito forte. Muitos falam aí de cristianismo não é moralismo, né? Então, não se pode chegar a dar muito ênfase em graça comum e desprezar ou não ter muito presente o fato de que ser convertido, haver sido alcançado por Deus, que Deus tenha aberto nossos olhos, o mais importante e a essência. A essência é que Cristo nos alcançou e que graças a Ele teremos outra vida. Essa é a essência do cristianismo. Então, só para citar aqui, quando Paulo estava no Areópago, ele, com todo o conhecimento que ele tinha, bem poderia haver fundado uma escola de filosofia para os gregos, verdade? Mas o que ele fez foi reconhecer, claro que sim, como um possível Abraham Kuyper, a habilidade, a inteligência, as capacidades dos gregos, mas o que ele fez foi agir como igreja e agir nesse contexto sendo igreja. A igreja, dice a Bíblia, que é a sal e essa luz. Perdão. A sal é aquilo que tu colocas na carne para que a carne não estrague, não apodreça. A luz é aquilo que tu colocas na escuridão para que possas ver. Ni sal ni luz regeneram ou fazem algo novo, mas retarda o processo de apodrecimento, de escuridão. É onde a luz ilumina, né? Para nós conseguir ver melhor. Então, nós não temos a capacidade de regenerar e de fazer alguma coisa nova, mas sim podemos salgar e sim podemos ser luz.
outro ponto possivelmente de crítica, e estas são críticas que não nascem de mim, críticas que fizeram no tempo, e até hoje muitos fazem, a cosmovisão de Abraham Kuyper, é que se pode chegar a um extremo triunfalista de se tu eres uma pessoa com muita influência na política e na tua sociedade, no teu bairro, sei lá, como um cristão, motivando aos outros e fazendo muitas coisas, claro que sim, para poder que os outros, os não convertidos, estejam expostos a, a Deus, a suas coisas, a Bíblia. Criando esse contexto, se pode chegar ao triunfalismo nesta terra. E muitos podem achar que o céu está aqui. Esse é um ponto difícil de conciliar muitas vezes, porque como humanos, certamente aquilo que nós vemos é mais atrativo que aquilo que não vemos e que é só por fé. Então, é bastante interessante a vida de Abraham Kuyper. Eu procurei rapidamente, em pouco tempo, a verdade é difícil, mas procurei trazer aqui dois pontos muito debatidos na história, desde que ele fez estas coisas lá em Países Baixos até hoje. É uma grande figura porque certamente devemos reconhecer que a igreja perdeu não só empatia com o mundo, mas perdeu o objetivo, o norte, e a igreja não só hoje, lamentavelmente, despreza o mundo, mas também muitas vezes se comporta, tem as atitudes do mundo. Aquele que rejeita, aquele mundo que não deveria amar, aquele mundo que deveria procurar ser alcançado, não só está sendo rejeitado e menosprezado, mas também está sendo imitado. Então é algo bastante confuso e irônico a realidade da igreja neste tempo. É bastante lamentável, a verdade, que muitas pessoas reconheçam mais títulos terrenais, né? Ocupações terrenais, postos terrenais, que a alguém que está fazendo a obra fielmente, aquele servo que discipula, ele não é reconhecido do lado de um senador, de um político, de um empresário bastante que tem muito sucesso. Pastores, líderes cristãos, servos de Deus fiéis são menosprezados. E Abraham Kuyper nos traz umas muito boas, grandes lições. Um grande homem de Deus na sua época. Ele nos ensina muito sobre estas coisas e, claro, também ele revelou não só a realidade, mas também pontos nos quais nós devemos ter cuidado para não chegar ao extremo. Então, acredito que sim, temos muito que aprender dele e seria bastante interessante poder ler as teses que ele expus, que ele ensinou. Les recomendo ler aí, procurar suas teses na Universidade de Cambridge nesse tempo. Até aqui haverá uma parte mais, não sei, possivelmente uma ou duas partes mais. É um tema bastante amplo, bastante grande, então até aqui o segundo vídeo.